Bom dia, pessoal. Professor André, aulinha de matemática do segundo ano. Aula de hoje nós vamos efetuar a correção dos exercícios que eu mandei vocês fazer na semana passada sobre progressão geométrica ou PG, né? Como a gente costuma dizer. Nós fizemos alguns exercícios lá e hoje eu vou transmitir através desse vídeo a correção e aí vocês conferem aí ver o que vocês acertaram ou não. Tá bom? Vamos iniciar então com o exercício que começava no número 14, tá, pessoal? A primeira questão ela pedia para mim a verdadeira, né, conceito de progressão geométrica, né? E a alternativa correta lá na nossa apostila é a alternativa C, que quer dizer que razão da PG é igual a qualquer termo dividido pelo seu antecessor, tá? Então já confere aí a alternativa C para a questão número 14. Questão número 15, nós temos ali, ó. Qual das sequências abaixo é uma PG? Vocês tinham lá 4 alternativas para escolherem uma, e aí nós vemos que a correta é a alternativa A. Mas por que é a alternativa A? Eu posso dizer que ela é uma PG. Como que eu faço para identificar se ela é uma progressão geométrica? Como eu falei na aula passada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a razão, né? Tanto lá na PA, no início, como a PG. Como que eu identifico a PG, a razão em uma progressão geométrica? Eu pego o segundo termo e divido pelo primeiro, vou encontrar a razão. Então, por exemplo, 2 dividido por 1 vai dar 2, né? Então, a razão dessa PG aqui, a razão dela, no caso aqui de PG, não é R, né? É Q. A razão dela é 2, tá? Então, a partir do momento que eu identifiquei a razão, o que eu começo a fazer? Eu começo a multiplicar os termos por essa razão para que eu possa desenvolver a minha progressão. Então, olha aqui, se a razão é 2, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32. Então eu acabo de identificar que essa progressão aqui, na nossa apostila é a letra A, ela é uma progressão geométrica, por isso ela está correta a alternativa, tá? Então repetindo, para que você possa desenvolver a progressão geométrica, você precisa primeiramente identificar a razão. Como que eu identifico a razão? Divido o segundo termo pelo primeiro. A partir do momento que eu encontro esse valor, que é a nossa razão, eu começo a multiplicar o primeiro pela razão, o segundo pela razão, e assim por diante, até onde for necessário, ou onde for pedido para que faça a conclusão da progressão. Beleza? Então, número 15, alternativa A, tá bom? Vamos para 16, que pedia para mim. Qual das progressões geométricas abaixo podemos classificar como crescente? O que vem a ser uma progressão geométrica crescente? É uma progressão geométrica que vai dar menor para A maior, ou seja, como o nome diz, ela cresce. Tínhamos lá 4 opções também e podemos perceber que a resposta correta é a alternativa D, que começa no 3, 9, 27 e 81. Tá bom, pessoal? Só um exercíciozinho que não precisa fazer lá. A razão dessa PG, qual seria? Seria 9 dividido por 3, que daria 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Tá? E assim por diante. Então anota aí a alternativa D na questão número 16. Pessoal, seguindo a correção então, agora vamos para a questão número 17. Recebi aqui a minha PG, 7777. E ela pergunta, qual a classificação, qual o nome dessa PG? Essa PG é dada como PG estacionária, porque todos os seus componentes, todos os seus elementos são iguais, ou seja, é uma PG de razão 1, né? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Então ela vai ficar sempre com o mesmo valor, por isso que nós classificamos ela como PG estacionária. Tranquilo? Show de bola, vamos lá. Na número 18 agora nós vamos começar a calcular as PGs, como eu expliquei na aula passada, tá? Eu vou fazer já direto pelo modo mais simples, para que fique mais fácil de você entender e também para que não confunda muito as ideias. Mas quem tiver a facilidade ou quiser fazer
pela fórmula, na apostila vocês vão encontrar lá a fórmula, no vídeo da aula passada eu também ensinei, mas aqui na correção eu vou fazer pelo modo mais simples, o mesmo que nós utilizamos lá na PA. Vamos lá, pessoal, olha que interessante. Dada a PG 248, quero saber qual o 10º termo. Então olha que interessante, pessoal, eu já sei que a minha PG ela vai ter 10 termos, tá bom? Ótimo, 10 termos. Então vamos lá. Eu lembro que eu ensinei, façam 10 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou? Show de bola. 10 risquinhos porque são 10 termos, ou seja, serão 10 números. O primeiro, o segundo e o terceiro termo eu já tenho, 2, 4 e 8, ele já me deu aqui. Ótimo, então até aqui eu já preenchi. Vou preencher a partir daqui. Só que para que eu efetue esse preenchimento, para que eu continue concluindo a minha PG, eu tenho primeiramente que identificar a razão, né? Como que eu identifico a razão? Eu vou dividir o segundo termo pelo primeiro. Então olha aqui, 4 dividido por 2 vai dar, né, 2. Então a razão dessa PG aqui, a razão é 2. Tranquilo? A partir do momento que eu identifiquei a razão, agora eu só tenho que efetuar a multiplicação dos termos por essa razão para dar sequência à formação da progressão. Então vamos lá, razão é 2, então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256, vezes 2, 512, vezes 2, 1024. Alternativa B aí no seu material. Tranquilo, pessoal? É fácil, mas o segredo está na identificação da razão, tá? Aliás, aqui para não pensar que é o 9. Dividi o segundo termo pelo primeiro e encontrei a razão. Nesse caso, a razão era 2. Encontrei a razão, é só efetuar as multiplicações e concluir a PG até onde está sendo pedido, tá bom? Vamos seguir a nossa correção. Seguindo aqui, pessoal, vamos lá. Questão número 19. Sendo 32 o primeiro termo da minha PG e 2 a sua razão, calcule o termo de ordem 8. Já me deu todos os subsídios aí para que eu possa calcular. Termo de ordem 8 significa que a minha PG vai ter 8 termos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 risquinhos. Tenho já o primeiro termo que é 32. Ótimo. Bom, já me deu também a minha razão, que é 2. Então não preciso dividir por nada dessa vez. Tenho apenas que fazer a multiplicação dos termos pela razão 2 até chegar ao 8º termo. E aí a gente faz, ó. 32 vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512, vezes 2, 1024, 2048, vezes 2, 4096. Fechou, pessoal? Alternativa C no nosso material, tá bom? Então, olha aí, vamos explicar novamente. Primeiro termo, razão, efetua a multiplicação até chegar no 8º termo, 4096. Simples. Fechou? Próximo, vamos lá. Questão número 20. Sendo 16 o primeiro termo, 3 a sua razão, calcule o termo de ordem 6. Então olha que interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 risquinhos, porque são 6 termos. Primeiro termo 16, já tenho. Razão 3. Somente efetua agora a multiplicação. 16 vezes 3, 48, que vai multiplicar por 3, 144, segue 432, vezes 3, 1.296, vezes 3, 3.888. Tá bom, pessoal? Tá aí o nosso 6º termo dessa progressão, 3.888. Fechou? Tranquilo? No nosso material, alternativa D. Seguindo, pessoal, vamos lá. Questão número 21. Numa PG de 4 termos, o primeiro termo é 3, a razão é 4, o último termo é. Bom, 4 termos, 1, 2, 3, 4. 4 tracinhos, nossa estratégia. Primeiro termo, 3, tranquilo.
razão 4. Agora só faço a multiplicação. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. 48 vezes 4, 192. Alternativa D no nosso material. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Show de bola. 22. Os 5 primeiros termos de um APG onde A1 é 2 e Q é 3. Quais são esses 5 primeiros? Só para relembrar do vídeo passado, quando eu digo A1, eu estou me referindo ao primeiro termo. E o Qzinho aqui é a razão, tá bom? Então vamos lá. O meu primeiro termo é 2, a minha razão é 3. Então eu tenho que olhar no meu apostila lá qual é a PG que começa com 2. Eu já identifiquei aqui que a resposta correta é a letra A. Primeiro termo, 2, razão 3. Vamos só conferir se eu não errei. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162. Então essa aí é a PG correta, baseado nos dados que foi me dado aqui acima. Tá bom? Então, 21, alternativa D, 22, alternativa A. Vamos seguir a correção. Pessoal, aqui na questão número 23, nós temos um detalhe interessante aí que ele precisa ser levado em consideração. Nós temos uma razão com número negativo, ou seja, a nossa razão agora é o menos 1. Então, como é que eu calculo esse menos 1? Tu tem que ter a noção da regra de sinais. Por isso que eu ainda não fiz. Eu vou fazer agora enquanto eu falo, para que vocês tentem entender. Então, olha que interessante. Eu tenho uma PG aqui, que é primeiro termo número 3. Vocês têm lá na apostila 4 alternativas e é para vocês encontrarem a correta. Então, vamos descobrir. Eu tenho aqui, ó, primeiro termo, 3. Então tá, eu já encontrei. Agora eu quero ver o segundo termo. A minha razão é menos 1. Então, eu tenho que multiplicar o meu primeiro termo pela minha razão. Né? Então, vamos multiplicar. 3, né? 3 vezes menos 1. É isso? Vai fazer o segundo termo aqui. 3 vezes menos 1. Como é que eu faço isso aqui para você relembrar, tá? O sinal do número 3 é um sinal positivo, o sinal da razão é um sinal negativo. Como nós estamos efetuando uma multiplicação, nós fazemos um jogo de sinal. Então, olha que interessante. Primeiro você esquece o sinal e multiplica os números. 3 vezes 1, 3. Muito bem. Um é positivo, o outro é negativo, mais com menos, menos. Então, o meu segundo termo é menos 3, tá bom? Aí você vai fazer o terceiro termo, vamos lá. Menos 3 vezes a razão, que é menos 1. Tá vendo aqui, ó? Mesma coisa, 3 vezes 1, 3. Jogo de sinal, menos com menos, mais. Então, 3 também. E assim por diante, entendeu, pessoal? Agora vai fazer novamente, ó. Mais 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Menos 3 vezes menos 1 vai dar 3. E assim por diante. No caso aí do nosso material, essa resposta é a alternativa C. Tá bom? Então esse era o segredo dessa questão. Como a razão era negativa, você faz a multiplicação e aí você faz o joguinho de sinal. Tá bom? Então vamos seguir nossa correção. 24, pessoal, olha aqui. Em uma PG, temos o primeiro termo, 4, temos a razão 3, calcule o oitavo termo. Já temos craques disso aí, né? Oitavo termo, 8 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tracinhos. Primeiro termo, 4, tá aqui o garoto. Razão 3, só tenho que efetuar a multiplicação. 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36, vezes 3, 108. Vezes 3, 324, vezes 3, 972, vezes 3, 2.916, vezes 3, 8.748, alternativa D. Não tem erro, pessoal, é simples. Então vamos agora fazer a 25, que é a nossa última questão. Pessoal, e para finalizar a nossa correção, então, vamos para a questão número 25, que é como a gente já fez lá na PA. Presta atenção. Calcule o valor do primeiro termo. Até agora nós calculávamos o último, nós tínhamos o primeiro. Agora, olha que interessante. Calcule o valor do primeiro termo, sabendo que o quarto termo é menos 108 e a razão é 3. Então eu vou fazer aqui
4. Só que agora, pessoal, eu tenho o último e quero calcular o primeiro. Não tenho o primeiro e quero calcular o último. Mas aí é questão de você pensar um pouquinho, ó. Se quando eu tenho o primeiro, para chegar no último, eu efetuo a multiplicação, quando eu tenho o último e quero chegar no primeiro, eu efetuo a divisão. Então não tem como você errar. Olha, vamos lá. Menos 108 dividido por 3. Então é como eu falei no início, pessoal, ó. Pega aqui o 108, esquece o sinal por enquanto, divide ele por 3, tá? Olha aqui, 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, sobra 1, desce o 8, vai dar 3 vezes 6, 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18, 18, 0. Só que como aqui era menos 108 e o 3 é positivo, menos com mais, menos 36. Entendeu? Aí você divide o menos 36 por 3, vai dar menos 12, que divide por 3 vai dar menos 4. Então, o primeiro termo dessa PG, de razão 3, e o último termo, menos 108, nada mais é que menos 4 na nossa apostila alternativa B de bola. Beleza, pessoal? Tudo corrigido, espero que tenha sido proveitoso, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, nós explicaremos novamente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.